Olá! A ideia desse vídeo eu tirei de uma experiência minha agora de manhã. Aliás, cada vídeo é tirado, às vezes mais ou menos do dia a dia. Alguma coisa que eu li na internet, alguma coisa que eu ouvi na rua, algum comentário que você colocou aqui nos vídeos. Então eu tô lendo, eu tento ler tudo, ultimamente eu tô conseguindo ler todos. E vem bastante sugestão, bastante. Mesmo que a pessoa não dê uma sugestão assim direta, intencional, pelo que ela fala, ó, dá um bom vídeo esse tema. Porque eu acho que psicologia é isso, é a gente entender como a gente funciona, entender como é que a cabeça da gente leva a gente para alguns comportamentos, para algumas atitudes, algumas muito boas, muito felizes, outras que trazem muita angústia, tristeza, e aí conseguir corrigir, conseguir alinhar, conseguir entender por que a gente toma algumas atitudes. Eu acho que é a finalidade da psicologia, né? A gente se conhecer e poder alinhar, poder funcionar melhor aí nessa história toda. Aliás, nesses últimos vídeos eu recebi bastante comentário assim: nossa, você fala muito, está falando muito da origem, explicando de por que a pessoa que tem esse comportamento, o que aconteceu com ela, provavelmente, né? Para ela chegar nesse ponto de ter esse tipo de atitude, mas e agora? O que ela faz para resolver? Porque às vezes eu não coloco resposta assim definitiva, receita de o que você tem que fazer, porque não funciona para todo mundo, cada um vai ter o seu caminho. O que funciona muito é você se entender, você ver o que aconteceu com você, porque cada vídeo meu é um exemplo, pode ser que a tua dinâmica tenha sido outra, pode ser que hoje você tenha esse comportamento que eu estou falando, mas a origem desse comportamento em você foi outra. Então entender esse comportamento e ser consciente de você mesmo, de como você foi se formando, eu acho que é 50% do caminho. Não é tudo, claro. Como elaborar esse material e se propor a ser uma pessoa diferente faz parte aí dos outros 50%. E a ideia hoje é falar desse evento, dessa situação, que eu já vou te contar o que foi. Antes disso, deixa eu falar que esse canal é isso, é psicologia, é comportamento, é falar do nosso sentimento, e cada vídeo dá um exemplo de alguma situação com a qual você pode contar com o psicólogo, o que você pode levar para uma terapia, conversar com ele, se entender, enfim. Eu mesma não atendo, apresento meu site, tem uma equipe grande, o link está aqui na caixa de informação, pelo WhatsApp você também pode pegar as informações, né? Horários, valores, presencial, online, tudo isso. Então vamos, o que aconteceu hoje de manhã? Eu tinha um procedimento marcado numa dermato, né? Fui logo cedinho, a gente corre de manhã, né? Corre, se apronta, leva filho na escola, volta, eu já fui para o hospital. Chega meia hora com antecedência, conforme eles pedem. Chega lá, fiz ficha, esperei minha vez, no último minuto vem uma pessoa me avisar: olha, a médica avisou que não consegue vir hoje, precisamos remarcar. Aí eu parei, pensei um minutinho, falei, bom, já teve uma outra situação que eu remarquei. Não remarquei em cima da hora, mas liguei antes e remarquei porque eu também não conseguia comparecer no horário que eu mesmo tinha escolhido, tinha marcado. Daí eu falei, tudo bem, vamos remarcar. Aí eu fiquei pensando, e aconteceu essa mesma situação com outras pessoas ali, cada um reagiu de um jeito. Né? Teve gente que ficou muito insatisfeita, reclamou demais, que absurdo, que ela paga tanto de plano de saúde para acontecer esse tipo de coisa. E outras pessoas, assim como eu, naquele momento, como eu tinha esse argumento na minha cabeça de que eu mesma já tive remarcando esse horário, eu perdoei bem rápido a médica. Eu falei, tudo bem, me passou muito rápido na cabeça. O quanto que isso está me atrapalhando? Nem tanto, porque eu marquei logo cedo, então ainda dá tempo de fazer muita coisa aqui ao longo do dia. Assim, bem, meu dia não é tão longo assim, né? Vira e mexe tem alguém me perguntando, por que você não atende mais? Poxa vida, eu falo porque o dia só tem 24 horas. Por isso que a gente tem que fazer, eu tive que fazer escolhas, né? Mesmo gostando muito, vou optar por outras coisas. Enfim, apesar do dia corrido, pensei, bom, dá tempo. E eu acho que é exatamente a resposta de por que algumas pessoas explodem, por que algumas pessoas reclamam demais e algumas pessoas reclamam de menos. Qual é o ideal nessa situação?
Eu acho que o caminho do meio é sempre o ideal. Se você estourar demais, você vai estar fomentando em você toda uma raiva, um ódio, que também não vai mudar, né? O tamanho do acesso de raiva não vai corresponder a quão rápido ou fácil será resolvida a questão. Não vai mudar em nada. Ser muito passivo também tem o outro lado. O lado de podem fazer o que quiser comigo, não tô nem aí, não ligo, agora é só um horário que foi remarcado, amanhã é outra pessoa que está sendo injusta, desonesta e eu estou falando tudo amém. E tudo isso eu pensei. Eu falei, bom, eu aceitei bem rápido aqui, mas será que foi justo? Será que era isso mesmo? Será que ser desse jeito fez bem para mim? Porque isso é muito subjetivo. A pessoa fala, não, você tem que estourar porque você tem que falar, você tem que extravasar. Isso é o que faz bem. Outra pessoa fala, não, quanto menos você estourar, menos você está colocando cortisol aí no teu sangue e tá se preservando. Como eu sempre digo, não existe resposta certa. Existe o que é a necessidade de cada um. Pode ser que para algumas pessoas engolir, ficar quieta, faça muito mal. Ela precisa sentir que ela tem espaço para se colocar, para falar o que ela está sentindo, para falar o quanto que aquilo incomodou ela, o quanto que aquilo vai atrapalhar o dia dela. E então vai ser bom para ela. E para outras pessoas já não. Se ela explodir, se ela falar um monte, vai estar só incrementando e reforçando uma sensação que não está levando a lugar nenhum. Então o que você tem que fazer? Haha! Eu não sou a pessoa que está aqui para dar receita, falei agora há pouco. Eu sou a pessoa para falar para você. Se entenda, entenda como é que tua cabeça está funcionando e o que vai ser bom para você, o que vai te funcionar. Porque veja bem, tudo tem um porquê. A pessoa que explodiu e a pessoa que ficou quieta tem um porquê. Tem tudo na terapia cognitiva a gente chama de pensamento automático. O que vem em paralelo ou um pouco antes de um comportamento e de um sentimento são os pensamentos, são as cognições, o que a pessoa, como a pessoa interpreta, o que aquilo significa para ela. Que nem para uma pessoa que aquela que explodiu, que estava lá e que reclamou, falou um monte, rodou a baiana, não sei se esse termo é preconceituoso, vou retirar. Foi a pessoa que explodiu, que reclamou muito. Provavelmente na cabeça dela teve uma série de pensamentos automáticos do tipo estão me fazendo de bobo, estão me menosprezando, não ligam para as minhas necessidades, para a minha agenda, para o que eu tenho que fazer no meu dia. As pessoas pouco se incomodam se eu vou voltar para casa, se eu moro longe, ou tudo que eu precisei de fazer para chegar aqui. Então, quando a pessoa tem todo esse sentimento de injustiça, porque a raiva, ela está muito conectada ao sentimento de injustiça. Foram injustos comigo, se for injusto comigo eu vou explodir. A outra pessoa que não explodiu, vou nem me colocar na história, mas a outra pessoa que não explodiu, ela tem outras cognições, tem outros pensamentos, outras associações, outros significados para essa situação. Ela pode ter pensado, poxa, talvez tenha acontecido alguma coisa com esse médico, com essa médica. Talvez tenha quebrado o carro, talvez tenha ficado doente, talvez tenha tido algum problema com a família, então precisou se deslocar e ir para outro lugar ao invés de vir para cá. Será que as pessoas realmente faltam no trabalho assim? Pode ser, até tem as pessoas que faltam no trabalho por nada, sem motivo nenhum. Tô com vontade de ficar em casa de perna para cima. Mas sei lá, já tá no Brasil, né? Eu tô achando que meio que as pessoas prezam pelos seus trabalhos e a maioria, por mais que a gente reclame de algumas pessoas que não trabalham bem, que faz mal feito, eu ainda acredito que a maioria trabalha muito bem. Esses despontam muito porque realmente incomoda muito, mas a maioria eu não acredito, a maioria tá lá dedicada, interessada no que tá fazendo. Como eu já fui atendida outras vezes por essa médica, eu vi que foi muito atenciosa, vi que foi muito minuciosa em investigar e estudar e ver o que podia estar acontecendo. Então, o meu automático, não sei nem se é verdadeiro ou se não é, mas essa é a questão. Pouco importa se o teu pensamento automático é verdadeiro ou não. É ele que determina como você vai funcionar, como você vai reagir, que aquilo
está significando para você é a forma. E aí a pessoa pode explodir ou pode implodir. Pode ser que tenha alguma daquelas pessoas ali que ficaram quietas, mas elas não estavam de boa. Elas estavam por dentro, né? No auge da raiva, mas não se deram o direito de expressar nenhuma delas. Eu acho pior ainda. Em algum momento essa pessoa se beneficiaria entrando em contato com essa raiva dela, sabendo que ela existe, sabendo o tamanho dela, sabendo o que ela está falando. A hora que você ouve a tua raiva, porque a raiva não é de todo ruim, ela é uma mensagem. E se você ouve essa mensagem, você pode começar a conversar com ela e ver o que você pode alinhar na sua vida, o que você pode fazer em termos práticos e o que você não pode fazer, simplesmente tem que aceitar, porque essa pessoa pode decidir algumas coisas. Vou mudar de hospital, vou mudar de convênio, não sei se conserta, não sei se indo para outro lugar vai ter certeza absoluta que no outro lugar jamais vai acontecer um cancelamento de horário. Mas né? Eu já estou falando porque eu não acredito nisso. Mas se a pessoa tomando alguma atitude dessa, ela pode, mesmo que não dê resultado nenhum, ela pode se sentir bem porque ela se mexeu. Ela fez alguma coisa por ela. E pode ser bom, pode ser benéfico esse tipo de coisa. Então, melhor do que implodir é se dar o direito de expressar. De alguma forma, ou você vai falar um monte para a recepcionista, coitada, não tem nada a ver, ela só foi a mensageira, só te deu o recado, ela tá lá batalhando pelo emprego dela, pediram para ela ir avisar que o médico não vem e ela foi fazer isso. Então, quer dizer, você vê como é a minha cognição vai por esse caminho. Eu falei, o que essa moça tem a ver com isso? Ela não é responsável pela falta, pelo remarcação, não. Então é a pessoa errada para explodir. Algumas pessoas não olham isso, não dá tempo de olhar. A coisa, né, vem, ferve tanto que vai explodir com a ideia de que talvez essa pessoa vai passar o recado, né? Então eu acho que essa moça, recepcionista, assistente, não sei exatamente qual é o cargo dela, ela vai passar o recado, ela vai chegar numa reunião ou vai chegar para o chefe na mesma hora e vai falar, olha, acontece que os pacientes ficam extremamente revoltados quando tem um cancelamento de última hora, o que a gente pode fazer? Talvez tenha alguma coisa a se fazer, talvez reforçar um pouquinho mais com os médicos, olha, assim que você souber que você não consegue vir, avisa pra gente já se posicionando, talvez eles nem façam a ficha, talvez avise lá na portaria, talvez mande um recado para a pessoa antes dela sair de casa, talvez incomode menos, talvez alguns ainda fiquem muito bravos, porque não tem controle. Você não controla o sentimento da outra pessoa. Por mais que você faça, você pode estar pensando, pode estar se sentindo no lugar dessa pessoa. Por mais que você faça para controlar o sentimento da outra pessoa, para que ela não fique mal, quando você precisa, de alguma forma, fazer alguma coisa que ela vai interpretar como uma mancada, ou para ela vai ser uma mancada, ela vai ser prejudicada, mesmo que você não tenha intenção nenhuma, mesmo que seja você a pessoa que teve que faltar porque aconteceu uma coisa gravíssima na tua família e não tinha como você ir trabalhar e dar as costas para sua família. Ou aconteceu uma coisa gravíssima com você, escorregou na escada, torceu o pé, tá inchado, não consegue andar. Então, né, o que a gente faz com as pessoas que estão esperando por você? Elas provavelmente vão continuar com raiva, por pior que tenha acontecido contigo. Então, também tem esse exercício de que você não controla o sentimento da outra pessoa. Você pode fazer a sua parte, você pode tentar ser o mais honesto possível. Mas o sentimento da outra pessoa você não controla. Em algum momento você tem que falar, lamento que você se sinta desse jeito, né? Eu fiz o máximo, não consigo fazer mais nada além disso. Talvez a pessoa pare e pense, poxa, foi sacanagem minha, não fui para trabalhar porque eu estava com preguiça hoje. Mas se a pessoa que decidiu não ir trabalhar porque estava com preguiça e te deixou esperando, eu acho que o teu grito, o teu reclamar, o teu... talvez não afete, não mude nada. Mas esse é um outro ponto. O tanto que você reclama, ele muda muito pouco nos próximos comportamentos, né? O que já foi, mas nos próximos comportamentos dessa pessoa que deu mancada contigo. Que as pessoas têm muito essa ideia, né, de vou dar uma lição. Se eu reclamar muito, essa pessoa vai aprender e não vai fazer nunca mais isso com ninguém. E muitas vezes isso é uma grande mentira. A pessoa é o que é e continua sendo porque ela é. Ela vai deixar de ser porque ela tomou consciência por alguma coisa que realmente entrou e bateu ali e fala, não, pera lá, aqui agora, como eu coloquei no post, acho que foi no short, agora recente, essa semana, de que as pessoas mudam,
né? Muita gente falou, não, ninguém muda, nasceu do jeito, vai daquele jeito. Não, a pessoa, para começar, ela se tornou daquele jeito. Então, algumas pessoas conseguem reverter. Fala, não, vou ser uma pessoa legal daqui para frente. Outras, não. Mas não depende de você, não depende de outra pessoa para que ela mude. Depende dela mesma, da decisão dela, enfim. Então, mas o que eu acho que é mais importante nessa história toda das pessoas que reclamam de mais e das pessoas que reclamam de menos, você se observar o quanto que isso está te fazendo bem. Se você reclamar de menos, se você ficar quieta porque você está engolindo, provavelmente não está te fazendo muito bem. Você não está entrando em contato com o seu sentimento verdadeiro para identificar, conversar com ele, né? Eu falava isso muito para paciente, né? Você conversou com o seu sentimento, a pessoa olhava com a cara assim, mas como assim? Sim, você vai conversar, entender o que ele está te falando, o que ele está te comunicando, o que ele está dizendo a respeito do que você precisa, do que te toca, do que você é sensível. E se você explodiu demais, também, né? Entender que muitas vezes a pessoa só reconhece que explodiu demais meia hora depois. Daí ela fala, meu Deus, passei vexame, olha tudo que eu fiz, tudo que eu falei, agora tá feito, mas, né? E provavelmente a pessoa fez isso porque aquilo teve um peso muito forte para ela. Mas por que teve esse peso? Qual o seu histórico? O que te sensibilizou para você chegar nesse ponto de explodir tanto por essa coisa que você mesmo num dado momento reconhece não era para tanto? Provavelmente alguma coisa te sensibilizou. Às vezes alguma coisa recente, às vezes alguma coisa, ó, muito antiga. Aliás, uma pessoa colocou nos comentários de uma cena que ela lembra e que marcou para a vida inteira dela até hoje adulta, que ela estava precisando de um colo da mãe e a mãe estava muito nervosa, muito culpada, né? E ela até tentou pedir, pequenininha, olha o tamanho dela para ela lembrar disso. Ela pediu esse colo e a mãe deu uma bronca, não! Você não tá vendo que eu tô ocupada, tô cheia de coisa, eu tô atrapalhada, tô com problema. E daí ela passou o resto da vida esperando alguma coisa legal das pessoas, esperando, desejando, mas não esperando mais nada. Né? Assim, eu queria ter uma coisa melhor que as pessoas, mas as pessoas não têm para me dar, as pessoas estão muito ocupadas com seus problemas, com as suas coisas. E ela passou e ela se reconhece passando uma vida inteira recolhida nela mesma, sem tentar uma interação mais bonita, mais bacana com outras pessoas, porque já foi provado para ela numa fase onde ela era muito esponja, onde tudo era muito significativo, onde ela estava aprendendo, onde tudo era muito carimbado na cabeça dela, na mente dela, uma verdade que você precisa depois de muito para reconstruir, para desfazer. Por isso que eu falo sempre das crianças, o cuidado que a gente tem que ter com o que você está fazendo, com as palavras rudes, com as negações, com os castigos, com as palavras cruéis que se diz às crianças. Aquilo marca para uma vida inteira. E às vezes a pessoa nem lembra. A pessoa tem um comportamento, um sentimento como esse, por exemplo, de explosão, de reclamar, de fazer aquele auê numa situação que seria uma remarcação de consulta. E ela não sabe por que ela é tão explosiva. Ela fala, meu jeito, não é o mundo que está tudo errado. E não. Às vezes teve alguma situação na vida dela que deixou ela com muita raiva do que ela espera das pessoas e da negação que as pessoas são capazes de oferecer, que aí a pessoa vai para a idade adulta com situações mais que poderiam ser mais racionais, lidadas de uma forma mais racional e entender que pode estar acontecendo muita coisa com aquela pessoa que faltou, mas não, você me negou e pronto, isso é fundamental para arrasar, para acabar com o meu dia. Então entender esse tipo de coisa pode ser muito interessante. E eu tô vendo que um vídeo que eu não faço roteiro, eu acabo falando o dobro do que aquele que eu estabeleço um começo, meio e fim, mas eu acho que mais espontâneo talvez fique mais legal. Me conta, você que chegou até aqui, já foram 19 minutos de vídeo. Chegou até aqui, me conta o que você acha disso tudo. Você é do tipo de que explode? Você é do tipo que implode? Ou você... tudo bem, vai, vou ler. Você é do tipo que leva numa boa os obstáculos da vida, as coisas que acontecem aí sem previsão. Como é que você é e por que você acha que você é desse jeito? Quem quiser me contar, né? Eu não vou pedir para ninguém se abrir aqui loucamente, porque de repente, né, a pessoa não quer se expor. Obrigada por me assistir. Chegou até aqui, deixa o seu like e fica até o fim, que sempre aparece sugestão de outros vídeos aqui que o YouTube mesmo coloca. Ou então clica no nome do canal, vai lá nos vídeos,
E procura um tema, pode ser que tenha outros temas que te interessem, que você gosta de parar de pensar, de por que você faz essas coisas, por que você é assim, como você se sente. Eu acho extraordinário essa possibilidade da gente entender o nosso comportamento, entender nosso sentimento, entender a nossa construção como ser humano, tudo que foi acontecendo com a gente é um tijolinho que foi colocado aí e chegou nisso que você é hoje. Vai continuar entrando tijolinhos. Se a gente conseguir trabalhar para que os próximos tijolinhos sejam todos bacanas, sejam todos funcionais, né, que te ajude a estar aí no mundo de uma forma harmoniosa, melhor ainda. Então, obrigada por me ouvir.